Olá, empresário, empresária. Vamos aqui no ponto super importante que a maioria dos empresários não faz, sabe que tem que fazer e não faz, normalmente quebra por causa dele e ainda assim, eventualmente quando monta um próximo negócio, não faz a mínima ideia de para onde é que vai. A gente está falando do fluxo de caixa. São 3 letrinhas que definem se o seu negócio vai crescer ou se ele vai quebrar. Certo? Ou tem a terceira possibilidade, que é ficar patinando, ou seja, ele fica ali rodando, trocando dinheiro, passa a vida, o negócio não cresce, o empresário vê que perdeu um tempo absurdo, depois de alguns dolorosos anos, e nunca chegou informação para ele, nunca teve interesse de fazer essa ferramenta que é fundamental para que o seu negócio cresça. Vamos lá, o que é fluxo de caixa? Fluxo de caixa é uma ferramenta de gestão fundamental para que você controle tudo que entra e tudo que sai da sua conta. E um fluxo de caixa bem feito e bem determinado e bem escrito e bem planejado, ele vai definir se você vai ter sobra de caixa no mês ou vai ter perda de caixa no mês. E para que ter sobra de caixa? Pelo óbvio, porque às vezes a gente tem que falar coisas óbvias para que o empresário desperte, para que o empresário libere na sua mente uma possibilidade. Não, realmente eu tenho que fazer isso. Ou seja, a soma dos caixas gerados nos meses é o que vai fazer com que você tenha uma reserva de expansão do seu negócio. Vai fazer com que você passe por períodos de vacas magras, que elas sempre acontecem, ainda mais aqui no Brasil. Então, enquanto outros concorrentes estão quebrando, você tem uma reserva na empresa, né, para que você possa passar por esses momentos. Você pode financiar novos produtos ou novos diferenciais, ou novas tecnologias, ou novos sistemas, ou novas formas de distribuição do seu produto, não é isso? Ou serviço. Você pode contratar uma mão de obra ou um colaborador mais especializado para determinado passo que você queira dar para expandir, fortalecer ou se diferenciar no mercado. Enfim, ou até, ou seja, falando de uma forma até mais corrente, mais do dia a dia, demitir aquele funcionário que você não quer. Então, tem inúmeras empresas, várias, que não conseguem reformular o seu plantel, reformular a sua lista de colaboradores, reformular a sua parte de recursos humanos, simplesmente porque não tem caixa para demitir e vive de empréstimo em empréstimo. Como é que a gente sana isso? Tem outro vídeo que eu fiz relacionado aos três ações que os empresários devem fazer de imediato, né? E que a maioria sabe e não faz. E um deles é o fluxo de caixa, e esse vídeo aqui é para ampliar um pouco a visão sobre o fluxo de caixa. Então, independe de que negócio você faça. Se é produto, serviço, ou seja, se tem escala, se não tem escala, você deve ter esse controle. Né? Deve ter, porque ele garante que a sua missão, os valores que você entrega ao seu cliente, a sua própria empresa seja sustentável. Sem ele, nada feito. Né? Então, entrando agora mais no detalhe sobre o fluxo de caixa, a ideia é que você preveja, através das suas entradas de dinheiro e saídas de dinheiro, quanto que você deve ter de caixa gerado até o final do ano, pelo menos. Então, a gente está agora em 2021. No final de 2021, 31 de dezembro de 2021, qual é o seu caixa nesse momento? Ou seja, depois de ter recebido dinheiro de seus clientes e ter pago diversos fornecedores, quanto que finalmente sobrou? Né? Quanto finalmente sobrou? E esse é o que vale. Então, porque isso é que vai financiar a sua empresa, como eu falei antes. Não é isso? Em relação ao passo a passo de como fazer, por onde começar, enfim, como eu consigo prever vendas, né? Uma pergunta muito recorrente que eu escuto e que eu escuto aqui dos nossos clientes também. Oliver, como é que eu vou prever as vendas? Porque os custos mais ou menos eu contrato, eu tenho decisão de contratar, eu sei mais ou menos quanto é que vale. E a gente vai ver também que essa questão de custo é bem assim, vale muito atenção aí, porque mesmo a gente contratando, tem uma série de gastos de custos que são desnecessários, né? Enfim, mas e as vendas? Como é que eu prevejo as vendas? Eu vou antecipar essa resposta aqui, depois eu vou dizer como é que a gente elabora o fluxo de uma forma geral, mas as vendas a gente prevê com base no nosso histórico. Então, se no meu histórico, nos últimos 12 meses, 6 meses, 3 meses, ou nesse mês que eu vou passar agora, relacionado ao mês anterior, ao mesmo mês do ano passado, do ano anterior, como é que as vendas se comportaram? Então, a tendência é que eu coloco, ou seja, a tendência é que a empresa venha a faturar, venha a ter vendas similar, se o cenário não mudou, ao que ele teve no ano passado. Então, no pior cenário, coloca os valores, preveja os valores que você teve no mesmo período do ano passado, no mesmo período anterior. Se você faturou 100 mil em média até hoje, a tendência
sem que nada estranho aconteça, é que você fature os mesmos 100 mil, ou 200 mil, ou 500 mil, ou 1 milhão, seja o que for. Né? Em relação aos gastos também, antes de você analisar os gastos, você vai prever. Então desse mês até o final do ano, eu tenho essa previsão de venda, tenho essa previsão de desembolsos. Então, se eu tenho os dois, vendas e desembolsos, eu tenho uma previsão de resultado financeiro. Esse resultado financeiro deve ser visto com muito carinho. Quanto mais suas vendas aumentem e seus custos reduzam, ele vai ser o maior possível, vai garantir que você faça dinheiro como empresário, né, e que sua empresa seja sustentável no tempo, certo? Então, esse vídeo aqui é um vídeo de chamado de atenção. Faça o seu fluxo de caixa. Aqui na descrição desse vídeo eu coloquei um link onde você vai conseguir baixar um e-book, né, um informe que detalha passo a passo o que você tem que fazer, mesmo que você nunca tenha feito antes na vida, né, ou que todas as informações que você tenha tido até agora tenham sido insuficientes. Enfim, independente de qualquer motivo, foi feito um documento para que você possa seguir passo a passo, né, ou seja, no detalhe, que impacto tem no seu negócio e o que você deve fazer. Tá certo? Não perca essa oportunidade, porque sem isso sua empresa quebra, ou patina, tá certo? Ou eventualmente cresce se você fizer. Um abraço e até a próxima.